nos apontam mais uma vez para o ressuscitado. Jesus está vivo e a sua ressurreição transformou também a nossa vida. Interessante é que, na continuidade do discurso, da pregação de São Pedro, na primeira leitura, uma pergunta feita por Pedro, em nome de todos os seus discípulos, especialmente de João também. Pedro pergunta para aqueles que tinham contemplado, tinham visto, aqueles que experimentaram algo de extraordinário, que foi a cura daquele homem que há anos, que há tempos, pedia na porta do templo. A pergunta de Pedro é: por que ficais olhando para nós? Vocês não precisam olhar para nós. É preciso que reconheçam que este homem foi curado graças à fé no nome de Jesus. Aquele que vocês veem e reconhecem curado, foi curado por causa de Jesus. Então não olhem para nós, olhem para Jesus. Temos a tentação também no nosso tempo de ficar olhando para pessoas ou para fatos, para acontecimentos e não mais para Jesus. Não é verdade, meu irmão, minha irmã? Somos tentados a olhar para pessoas que têm dons extraordinários, para pessoas que falam inclusive de Jesus de modo grandioso, bonito, mas acabamos perdendo de vista a razão da nossa vida, que é Jesus ressuscitado. A fé nos vem por meio de Jesus, e foi Ele que deu a graça da saúde na presença de todos. Foi Jesus que realizou estas coisas. Por isso, e aqui vem o grande convite de São Pedro para mim e para você. Já que é Jesus que realizou isto que vocês acabam de contemplar, então arrependei-vos e convertei-vos para o perdão dos vossos pecados. Se é Deus que realiza as coisas, só tem uma coisa a acontecer conosco: o nosso arrependimento e a nossa conversão. Será que nós também não precisamos mudar de vida? Quando os discípulos, e aqui vamos para o Evangelho, estavam juntos e chegaram os discípulos de Emaús e contaram o que tinha acontecido com eles, diz o Evangelho, o próprio Jesus apareceu no meio deles. Aqueles discípulos que agora estão reunidos com os discípulos de Emaús podem contemplar Jesus entre eles. Aquele que havia sumido da frente dos discípulos de Emaús ao partir do pão, agora se encontra no meio deles. E este Jesus, que aparece aos discípulos reunidos, faz uma pergunta para eles, e eu acho que Jesus pergunta isso também para nós hoje. Por que tendes dúvidas no coração? Vejam minhas mãos, meus pés. É um Jesus concreto, mas eles duvidam no coração. Não é algo da cabeça simplesmente, porque pela cabeça, pela inteligência, pela razão, não era possível compreender o que estava acontecendo. Mas os discípulos também duvidavam no seu coração. E Jesus diz: sou eu mesmo. E depois Jesus: vejam, toquem, vamos comer juntos. Ou seja, é um Jesus concreto, não é um ser estranho, não é um fantasma como eles pensam que era. Não, é alguém muito concreto, que dá para ser visto, tocado, com o qual pode-se comer junto. E depois diz o texto, e isso também é bonito, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para que eles pudessem entender as Escrituras. As Escrituras que diziam que ele haveria de sofrer, de morrer, mas ele ressuscitaria.
Jesus precisava abrir a cabeça daqueles homens também. Eles duvidavam no coração, mas tinham também problema de entender tudo aquilo. E para o coração, a solução é a presença, inclusive física, mas é uma presença diferente porque Jesus ficou no meio deles quando estava tudo fechado ainda. Então, para o problema do coração, Jesus físico se mostra. Para o problema da cabeça, as Escrituras dão resposta. Como é que nós temos resolvido os problemas, as perguntas, os questionamentos do nosso coração e da nossa cabeça? Jesus ressuscitado, quando se mostra, soluciona os dramas do coração e à luz dele entendemos as Escrituras. Que no dia de hoje nós possamos também contemplar o ressuscitado, aquele do qual nos falam as Escrituras que nós meditamos e rezamos diariamente. E se de verdade nós compreendermos pela cabeça e descobrirmos no nosso coração que de verdade Jesus está vivo, então nós seremos testemunhas de tudo isso. Que nós possamos também ser testemunhas de Jesus, porque Ele transformou as nossas vidas, Ele renovou a nossa história, a nós que entramos no seu seguimento. Que sejamos testemunhas do ressuscitado, porque Ele se mostra vivo entre nós. Assim seja.